Então, meus irmãozinhos, boa noite. Paz e bem a todos vocês. Boa noite, paz e bem. Irmãozinhos das redes sociais, boa noite, paz e bem. Hoje eu troquei de anjo, São Miguel Arcanjo, padroeiro da igreja. O Brasil está sob a custódia de São Miguel. Agora foi consagrado a Nossa Senhora. Ele é o anjo que trabalha a serviço da Mãe Senhora, não? Fiquem tranquilos, não vos inquieteis com nada, não vos inquieteis com nada. Filipenses 4, de 4 a 9, não vos inquieteis com nada. Até serve para nós, né? Mas em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, a súplica e a ação de graça. Glória a Deus, glória a Deus. Ação de graças é isso, é glória a Deus, glória a Deus. Então, irmãozinhos, a gente começa esta Santa Missa, mais uma vez, a convite do Senhor. Ninguém vem aqui sem os anjos trazerem, não é? Ninguém assiste a minha missa se os anjos não inspiram vocês. E viemos aqui não para assistir a missa, mas para nos apropriar da graça de Deus. Cada missa, irmãos, é a comunicação do Pai, a comunicação do Filho, a comunicação do Espírito Santo. É o maior momento da igreja, não? A Santa Missa, a Eucaristia. Nós somos a única religião que tem uma missa, não? Ainda dizem que todas as religiões são iguais. Eu não acho. Nenhuma religião tem a revelação direta do Pai na Sagrada Escritura. Nenhuma religião tem a Eucaristia instituída por nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que todas as religiões são iguais? E está tudo certo? É o mesmo Deus? Não é, não. Eu não sei quem fala isso, nem quero saber. Mas quem fala está errado. Nós temos que amar as outras religiões com muito carinho, respeito, como eu amo os irmãos crentes, né? Infelizmente alguns deles badernam os nossos cultos, né? Todo dia vê na Santa Cela, na cela, o arcebispo celebrando, e barulhamos os crentes infernizando a missa. Nós nunca fomos infernizar um culto dos irmãozinhos crentes. Onde você ouviu os católicos na porta da sua igreja? Aonde? E no entanto, muitos dos senhores, não quero saber quem foi, mas eram irmãos crentes. E eu, da minha parte, respeito muito os senhores, e até vos amo muito, porque rezo pelos senhores, porque os senhores amam a palavra que eu amo, não? Pois é, irmãozinhos, então essa missa tem que começar com amor, né? Inclusive com misericórdia e perdão no nosso coração. Se vocês estão com algum ressentimento no coração, largue disso agora. Você não pode celebrar a missa sem amor no seu coração. Então entregue suas preocupações, suas diferenças, os sofrimentos que você tem para aqueles que agrediram você, magoaram você, injustiçaram você. Entregue ao Senhor, como Jesus, né? E Jesus entregava de uma maneira misericordiosa: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É assim que nós devemos agir com os inimigos. Nem criticar também. Eu andei perdendo tempo criticando, eu não vou criticar mais ninguém, viu? Besteira. Vamos rezar. A gente está vendo tanta coisa errada aí, né? Não sei se é fake news, mas eu vejo os vídeos com as pessoas falando, não pode ser fake news. Como um bispo outro dia lá dizendo que a homossexualidade é um dom de Deus. Só perdoando um bispo desse, né? Um bispo da Igreja Católica que conhece a palavra de Deus, onde ele diz que maldito aquele que deita com outro homem como se fosse mulher, será apedrejado, levará a sua culpa. E vem me dizer que esse bispo do Brasil, lá de cima, dizendo aí publicamente nas redes sociais
que a homossexualidade é um dom de Deus. Causa indignação. Temos que amar os homossexuais, muito, muito, muito. Mas achar que é legítimo que um homem tenha relação com outro homem e uma mulher com outra mulher. Esse bispo falou isso, que Deus criou isso. Olha que blasfêmia, que Deus deu a homossexualidade como um dom. Se Deus é burro, porque ele é contra, mandou fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Deus ama os homossexuais, mas quer que eles saiam daquele pecado, se livrem daquelas tendências. Precisa se curar. Se Deus ressuscitou um morto que estava podre, fazia 4 dias, o Lázaro, ele não tem capacidade de curar a tendência de um homossexual? Que Deus é esse? Que ele ressuscita um morto e não pode curar as tendências de um homossexual? Isto é burrice de quem fala isso, sendo da nossa fé. Eu não fui curado? Marginal, bandido, toxicômano, do mundo das drogas, vivia no pecado da carnalidade totalmente. Jesus não me retirou, me dando essa palavra aqui, e não me curou. Então como é que não pode curar um homossexual? São tendências. Temos que amar os irmãozinhos sexuais, né? Não marginalizá-los de jeito nenhum. São filhos de Deus e devem ter um sofrimento muito profundo dessas tendências que foram acrescentadas no decorrer da história deles, desde a infância, problemas, conflitos. O ponto nevrálgico é o homossexual aceitar aquelas tendências. É aí que vem o pecado, e ter relações com homossexuais. Esse é o pecado. Eu fico indignado com esses homossexuais aí, que estão reivindicando o direito de fazer essas relações. É isso que é o movimento LGBT. Para que é? Para que nós possamos aceitar as relações homossexuais dele. E isso é indigno diante de Deus. Está escrito na Bíblia. E no Brasil, leia a primeira carta aos Hebreus, capítulo 1. Leia lá, Hebreus ou Romanos, acho que é, depois eu vejo. Depois no intervalo eu vejo e repito. É Romanos ou Hebreus, capítulo 1. Veja lá o que São Paulo fala, com grande carinho. Como não se empenhassem em adquirir o conhecimento de Deus, Deus os entregou a sentimentos depravados. Daí o seu procedimento indigno. Mulheres, deixando o uso natural, se arderem desejo de mulher com mulher e homens com homens, cometendo a torpeza. Será que esse bispo não leu essa passagem? E vem me dizer que a homossexualidade é um dom de Deus? Senhor bispo, o senhor me perdoe. O senhor leu a carta aos São Paulo? O senhor leu Levítico 20? Como é que o senhor fala uma coisa dessa? Eu sou um padre, o senhor é um bispo. Mas o senhor dizer que a homossexualidade é um dom de Deus? Pelo amor de Deus, excelência, eu sou um simples padre, viu? Mas eu conheço a Bíblia. Vou cantar a Ave Maria, irmãozinhos, pedindo a Nossa Senhora o seu Espírito, e que Deus perdoe esse bispo, viu? E outros padres que também acham certo isso. Eu amo os homossexuais. Estou atendendo até um deles aí com muito carinho. Estamos fazendo uma caminhada. Mas eu não posso aceitar o relacionamento homossexual. Deus não inventou isso. Isso é uma aberração inventada pelo diabo. Pois Deus mandou fogo e enxofre sobre uma cidade sodomita. Por isso temos até os sodomitas. Pecado de sodomia vem de Sodoma e Gomorra. E veja lá, senhor bispo, o senhor leia a carta de São Judas. Veja lá o que ele diz: que todos os homossexuais de Sodoma e Gomorra foram para o inferno. O senhor leu isso? Carta de São Judas: todos os homossexuais de Sodoma e Gomorra foram para o inferno. Carta de São Judas. Como é que o senhor diz uma coisa dessa?
que a sodomia é um dom de Deus. O senhor é um bispo da igreja. Querido, notinha, nota. Ave Maria, Mãe da Igreja, sinal de luz que apareceu, iluminando todo o céu, coroada de estrelas, toda cheia de amor, revestida do sol, refúgio dos pecadores, consoladora dos aflitos, saúde dos enfermos, salve rainha, pisando a cabeça da serpente, teu coração triunfará. Ave Maria, Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, e bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Irmãozinhos, comecemos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Saúdo meu anjo da guarda, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, todos os coros dos anjos do Senhor, querubins, serafins, tronos, potestades, dominações, virtudes, arcanjos, anjos, principados, todos os seus anjos da guarda. Peço aos senhores que concelebrem conosco também os anjos da guarda dos irmãozinhos que estão nos acompanhando nas redes sociais, e peço a estes santos anjos que concelebrem comigo e conosco esta santa missa, nos comunique o seu espírito de amor, de adoração e atenção à palavra de Deus e à presença de Jesus na Eucaristia. Amém. Comecemos, irmãozinhos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A nós descei. A nós descei, divina luz. A nós descei, divina luz. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Em Jesus Cristo, justos, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai. Vamos dizer essa oraçãozinha aqui. Ó Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja sempre conosco. Em Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso coração ao arrependimento, para sermos menos indignos de nos aproximarmos da mesa do Senhor. Aqui lembra da confissão, não é? Se nós comungamos em pecado grave, é indigno, meus irmãos. É um pecado mais grave ainda. E eu vejo, é um sinal dos tempos, né?
A igreja abandonou a confissão. Eu atendo muitas pessoas de fora que vêm confessar, mas daqui não atendo ninguém. Ninguém. Eu não sei onde vocês confessam, né? Eu estou disponível aí. Rua Danaides, número 60. Pode vir a hora, até de madrugada, com grande alegria. Meu tempo é de Deus. Nossa Senhora lá em Medjugorje está pedindo pelo menos uma confissão mensal. Ela sabe, a confissão não é só perdão dos pecados, te confere a graça da santificação. Você cresce. Jesus te unge na confissão. É um sacramento. Foi Jesus que inventou. Os discípulos entraram, ele assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. A quem não perdoardes, ser-lhes-ão retidos. Foi Jesus que fez a igreja, irmãozinhos. Precisamos confessar. Eu confesso quase todos os dias. Quase todos os dias. Eu não quero celebrar uma missa nem com pecado venial. Deus me livre. Deus me livre. É uma indignação, uma indignidade. Precisa ver, avaliar. Eu não sei, vocês têm que fazer uma avaliação de vocês mesmos. Eu estou falando com carinho, estou avisando vocês. É preciso confessar-se, é preciso confessar-se, é preciso confessar-se. Eu não sei porque vocês resistem. Não sei. Quem é que move vocês a resistir o chamado à confissão? Teu anjo da guarda não é. Teu anjo da guarda não é. Você é um mandamento, uma instituição de Jesus. Ele inventou o perdão dos pecados através do seu ministro. Porque não sou eu que perdoo. Quando eu absolvo, eu digo: eu te absolvo, mas sou eu? É Jesus em mim, como agora na missa. É Jesus em mim. Eu não tenho capacidade de absolver teus pecados. É Jesus no sacerdote, é Jesus no bispo que perdoa. Tanto que tanto o bispo como o padre não diz eu te perdoo, mas diz não diz que Jesus te absolva, mas diz eu te absolvo. Ele, eu? Não, é Jesus. Só Deus tem o poder de perdoar os pecados. Como eu aqui na Eucaristia. Eu não digo isto é meu corpo, mas eu não digo isto é o corpo de Jesus, mas digo isto é o meu corpo. Eu falo em nome de Jesus. E assim a absolvição também é Jesus quem abençoa. Vocês precisam ter essa fé. Você para procurar um padre que vocês tenham confiança, talvez tenham vergonha de vergonha, tudo bem, isso é humano. Mas eu sou muito amigo. Nenhum pecado me espanta. Que pecado vai me espantar? Um pecador que vive na lama no pecado, algum pecado vai me espantar? Não pode ter vergonha de confessar. Devemos ter vergonha de cometer o pecado, isso sim. Mas se vive livre, Deus perdoa o pecado. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, e rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém.
Oremos. Deus do universo, fonte de todo o bem, derramai em nossos corações o vosso amor e estreitai os laços que nos unem convosco, para alimentar em nós o que é bom e possamos guardar com solicitude o que nos destes, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. A Palavra de Deus nos incentiva a viver a humildade e a gratuidade, que nos aproximam do Senhor e nos tornam participantes da felicidade do seu reino. Leitura do livro do Eclesiástico. Filho, realiza teus trabalhos com mansidão e serás amado mais do que um homem generoso. Na medida em que fores grande, deverás praticar a humildade e assim encontrarás graça diante do Senhor. Muitos são altaneiros e ilustres, mas é aos humildes que ele revela seus mistérios. Pois grande é o poder do Senhor, mas ele é glorificado pelos humildes. Para o mal do orgulhoso não existe remédio, pois uma planta de pecado está enraizada nele e ele não compreende. O homem inteligente reflete sobre as palavras dos sábios e com o ouvido atento deseja a sabedoria. Palavra do Senhor. Eu achei aqui, irmãozinhos, é carta aos Romanos, capítulo 1, dos versículos 19 a 32. Romanos, capítulo 1, 19 a 32. Veja o que São Paulo apóstolo fala sobre o pecado da homossexualidade. Gostaria que esse senhor bispo que falou isso aí visse isso aqui. O que o senhor falou é um absurdo. Isso está em redes sociais para o Brasil inteiro. O senhor falou em Brasil inteiro, portanto tenho também direito de falar para o meu Brasil, que está escrito isso na Escritura. O que o senhor falou não é certo. Não sei por que o senhor falou isso. Que a homossexualidade é um dom de Deus. A homossexualidade é um dom de Deus. Salmo responsorial. Com carinho preparastes uma mesa para o pobre. Os justos se alegram na presença do Senhor, rejubilam satisfeitos e exultam de alegria. Cantai a Deus louvai, cantai um salmo a seu nome. O seu nome é Senhor, exultai diante dele. Com carinho preparastes uma mesa para o pobre. Dos órfãos ele é pai e das viúvas protetor. É assim o nosso Deus em sua santa habitação. É o Senhor quem dá abrigo, dá um lar aos deserdados, quem liberta os prisioneiros e os sacia com fartura. Com carinho preparastes uma mesa para o pobre. Derramastes lá do alto uma chuva generosa, e vossa terra, vossa herança já cansada, renovastes. E ali vosso rebanho encontrou sua morada. Com carinho preparastes essa terra para o pobre. Com carinho preparastes uma mesa para o pobre. Segunda leitura. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, vós não vos aproximastes de uma realidade palpável, fogo ardente e escuridão, trevas e tempestade, som da trombeta e voz poderosa. Que os ouvintes suplicaram não continuassem. Mas vós vos aproximastes do monte Sião e da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste, da reunião festiva de milhões de anjos,
da Assembleia dos Primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, de Deus, o juiz de todos, dos espíritos dos justos, que chegaram à perfeição, de Jesus, mediador da nova aliança. Palavra do Senhor. Fiquemos todos de pé para a aclamação ao Evangelho. Nosso canto de aclamação número 39. Espírito de Deus, vem e fica aqui. Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. E passeia no meio do teu povo, e toca o coração do teu povo. Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. E passeia no meio do teu povo, e toca o coração do teu povo. Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares, então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: dá lugar a este convidado, ele é importante. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isso vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem a tinha convidado, quando tu deres um almoço, um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te. Isso já teria sua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não podem te retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sabe, irmãozinhos, nós precisamos tomar cuidado com o que falam por aí. A gente não precisa criticar, cada um fala o que quiser, é livre, né? Mas está atento à doutrina da fé, né? Mesmo que uma autoridade fale uma coisa errada, sendo autoridade, eu não posso aceitar, porque ele é bispo, eu vou aceitar. Ele dizer que a homossexualidade é um dom de Deus, isso é um absurdo, ainda mais dito por um bispo. Como agora, vi recentemente nas mídias aí, o superior dos jesuítas, da ordem jesuíta do Brasil, que evangelizou nosso Brasil, foram os primeiros padres que vieram para cá, os jesuítas, né? E ele declarou: há um
entrevista de imprensa, público, que o inferno não existe. Ele nega a Escritura, nega a tradição da igreja, nega a doutrina da igreja, nega o catecismo católico, superior dos jesuítas. E nós vamos ficar quietos? Eu vou ficar quieto? É omissão. Para que eu sou padre? Para defender a causa de Deus. Um irmão meu de ordem, padre, fala uma besteira dessa. E Jesus diz: ide para o fogo eterno, malditos. Negaram o inferno e negaram o demônio, como estão negando aí, né? Então Jesus foi tentado por um fantasma, né? Jesus foi tentado por um fantasma. Porque teve tentação, o demônio está aí na Escritura, então é mentira do Evangelho, as tentações de Jesus. E quando ele exorciza o diabo, é mentira. Quem nega uma coisa, nega outra, e nega outra, e nega outra, e nega outra, e nega outra, assim vai. É que nós estamos vendo esses absurdos aí. Mas, irmãozinhos, essa é a hora de nós sermos santos, viu? É o que Nossa Senhora fala no meu coração. Nós somos um pequeno resto, viu? Um pequeno grupinho de pessoas que têm fé. Eu acredito no Papa João Paulo II, grande santo, escreveu o Catecismo da Igreja Católica. Esse eu acredito, grande santo, João Paulo II. Mas hoje eu quero comentar 3 versículos da primeira leitura que correspondem aos ensinamentos do Evangelho de hoje, né? Deixa eu pôr o reloginho aqui, porque eu costumo falar demais, né? Preciso falar menos. Mas aí, logo nos primeiros versículos, não é? Fala assim: tudo o que fizeres, faze com doçura. Aí está outra tradução, né? Está errada essa tradução dos paulinos aqui. Pode ver na sua Bíblia lá da Ave Maria. Aqui ele disse assim: realiza teus trabalhos com mansidão e serás amado mais do que um homem generoso. Não é nada disso. Essa tradução está errada. Pode ver lá na Bíblia da Ave Maria. Diz assim: filho, tudo o que fazes, faze-o com doçura, e mais do que a estima dos homens, ganharás o afeto deles. Quer dizer, ganhar o afeto é ganhar o coração, né? Se a gente fala as coisas de um modo bruto, as pessoas não aceitam. Então a gente tem que falar a verdade sem agredir a pessoa, mas dizer, às vezes, até com energia, mas respeitar, não é? Como eu respeito esse bispo aí que falou essa uma coisa contra a fé, mas eu tenho que falar na cara dele que está errado, porque eu sou padre, eu conheço a fé. Como também esse irmão jesuíta aí, não é? Superior dos jesuítas do Brasil, me diz uma besteira dessa, que o inferno não existe. Não lê a palavra de Deus, não lê, nem conhece Jesus, porque Jesus foi tentado pelo diabo e disse: ide para o fogo eterno preparado para os malditos. Falou tudo. Como é que não existe? Como é que o inferno não existe? Se Jesus falou que existe, ide para o inferno. Então Jesus é um mentiroso? Ou seja, a palavra de Deus é uma mentira. Então não existe mais a fé, porque toda a nossa fé é baseada na palavra de Deus e na tradição. E todos os santos acreditaram no inferno. Veja o Padre Pio, foi esbofeteado, massacrado pelo diabo. Ele disse que o diabo não existe, o inferno, que o diabo não existe. Mas então, meus irmãozinhos, aí a doçura, né? Não podemos agredir as pessoas, né? Eu sou meio agressivo, eu tenho que me policiar, eu sei disso, é meu jeito. Mas a gente tem que se policiar. Jesus me chama muita atenção. Jorge. Doçura. E depois, não é? Nós temos modelos bíblicos que nos encantam pela doçura. Jesus, por exemplo, né? Veja a adúltera. Pela lei de Moisés, a mulher adúltera era apedrejada. E Jesus defende e até abstrai ela dessa maldição de ser apedrejada. Mas ele é Deus.
Ele perdoa. Ele é Deus ou não é Deus? Então ele defende, porque ele sabia que isso era uma lei dura dos judeus, né? Porque o que pode levar uma mulher a adultério? Um mau marido, um marido traidor, um marido que não dá carinho e não valoriza a esposa. Então propicia nela essa fraqueza, e muitas podem cair, motivadas por falta de amor. O diabo se aproveita disso. O diabo é inteligente, ele é esperto, é um psiquiatra, ele conhece as nossas fraquezas e as nossas carências. Mas então Jesus defendeu a mulher e falou para eles: quem não tem pecado, escreveu o pecado de cada um na areia, e depois falou com autoridade: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Todo mundo foi embora de fininho, desde os mais velhos até os mais jovens. E veja, irmãozinhos, veja a doçura de Jesus com aquela pecadora. Ele chega pertinho dela e pergunta: mulher, alguém te condenou? Olha que doçura. Ela diz: não, Senhor. Então Jesus diz com toda doçura, né? Nem eu te condeno, vai e não peques mais. Nem eu te condeno, vai e não peques mais. Essa é uma palavra doce de Jesus, né? Nossa Senhora, na visita a Jerusalém, levou o menino Jesus com 12 anos, adolescente ainda, andava com os amiguinhos, né? E na volta de Jerusalém para onde eles moravam, Belém, ela não se preocupou, porque sabia que ele andava com os amiguinhos e vinha, tinha liberdade. Mas quando chegaram lá em Belém, onde é que estava o menino? Não encontraram o menino Jesus, ficaram desesperados. Ela e São José saíram, voltaram para Jerusalém e procuraram 3 dias incessantemente, ali, sem dormir, sem comer. Que aflição! Você que é mãe sabe disso. Aí ela falou: quem sabe está no templo, a última opção. Foram lá, ela e São José, e viram lá o menino Jesus com os doutores. Ela até deve ter ficado alegre, mas como mãe não deixou de repreender, não deixou, mas repreendeu com amor e doçura. Acho que o menino Jesus fez isso como Deus, justamente para que nós pudéssemos ver a atitude desta mãe diante de um erro do filho, para nos revelar a santidade da Senhora. A gente percebe pelo contexto que foi uma doçura. Ela chegou pertinho dele e perguntou. Outra mãe, depois de 3 dias: não, meu filho, como é que fica 3 dias fora de casa? Não avisou nem nada. Não. Olha, meu filho, por que fizestes isso conosco? Eu e teu pai andávamos à tua procura com aflição. Olha, por que fizestes isto conosco? Eu e teu pai andávamos à tua procura com aflição. As próprias palavras revelam a ternura com que esta mãe da igreja falou com o menino Jesus, que na cabecinha dela de mãe estava errado. Mas nós não podemos, ele sabe como Deus, por que ele fez isso. Eu acho que uma das intenções é revelar à igreja nos evangelhos qual era o comportamento da mãe dele diante de uma coisa aparentemente errada. Doçura. Outro trechinho que diz aí: quanto mais fores elevado, aqui fala quanto mais fores grande, mas nada isso aí, está muito mal traduzido aqui. Os paulinos que me perdoem. Leia na melhor tradução da Bíblia, é a Bíblia da Ave Maria, viu, meus irmãos? Não compre outra Bíblia, não. Bíblia da Ave Maria é a melhor Bíblia que tem. Não estou promovendo, não estou ganhando nada com isso. É porque eu conheço as outras Bíblias. A de Jerusalém também é boa, mas a tradução melhor ainda é a da Ave Maria. A meu ver, né? A meu ver. Mas Eclesiástico 3:20 diz assim:
Estava aí na primeira leitura que nós lemos. Quanto mais fores elevado, mais humildes deve ser, vírgula, em tudo. Quanto maior for sua posição, quanto maior for sua capacidade, seu nível de inteligência, quanto mais você for um homem de prestígio, uma mulher de prestígio, mais você deve ser pequenininho, porque esses talentos vêm de Deus. Se você é um homem de grande sucesso, se você é um homem ou uma mulher de grandes vantagens, que venceu na vida, está lá no cimo da vitória humana, quem te levou foi Deus, por algum motivo. Por algum motivo. Não podemos nos orgulhar dos nossos talentos. Eu não me orgulho de nenhum deles, porque eu sei que os zelo. Se eu faço alguma coisa de bom, é o Senhor quem age até, inclusive as minhas composições, né? Sou eu. Deus usa a minha inteligência, minha capacidade, os talentos que Ele deu para elaborar as coisas boas que Ele sabe que eu posso fazer. Mas São Paulo diz bem claro que Deus promove em nós fazer uma coisa e faz conosco. Então a minha adesão é o meu sim. Eu faço aquilo que Deus quer que eu faça e da maneira mais perfeita que eu posso fazer. Esse é a minha parte. Mas o sucesso, isso é tudo Deus, não eu. Não é? Então a humildade se vê 3 níveis, né? Uma humildade é humildade no trato com as pessoas, não é? As pessoas que não são humildes são prepotentes, orgulhosas, cheias de si, se acham mais que os outros. Mas Jesus fala que se eu tenho talentos, eu devo ser humilde com os meus talentos, como foram todos os santos. Humilde em relação aos nossos dons, né? Já falei. Humilde no trato com as pessoas, né? A gente não querer ser prepotente, achar que a gente é o bom, que é o melhor do outro, que sabe mais que os outros. Não. Ainda que eu perceba que eu estou entendendo a coisa com mais inteligência, mas eu não posso humilhar a outra pessoa, né? Tem que ficar na minha e deixar a pessoa. Se eu posso falar, eu falo. Se eu não posso, é melhor eu ficar quieto, né? E o terceiro momento é sermos pequenos diante de Deus, irmãos. Pequeninos. Tudo que você tem foi Deus que te deu. Meus irmãos, tudo que vocês têm de bom, todos os talentos, os sucessos, vem de Deus, irmãozinhos. Vem de Deus. Eu vejo isso, sabe aonde? Que Jesus, que foi um homem talentoso, grande comunicador, né? Ele diz para nós: aprendei de mim, que sou humilde de coração. Ele era pequenininho, nunca se julgou mais do que ninguém. Nossa Senhora também, né? Reconhece os talentos, reconhece a grandiosidade que Deus, o próprio anjo Gabriel revelou para elas, e ela diz com todo entendimento e luz: o Senhor fez em mim maravilhas. Ela entendeu, mas ela diz também: porque pôs os olhos na minha insignificância, no meu nada. Era isso que Nossa Senhora se conserva. O coração dela é um coração muito humilde. E depois de Deus é Maria. Depois de Jesus é Maria. Tem alguém mais santo do que Nossa Senhora? Alguém mais perfeito que Nossa Senhora? E ela sabe que foi o Deus Todo-Poderoso que criou tudo isso nela, né? Grandes coisas fez em mim aquele que é Todo-Poderoso, porque pôs os olhos na minha insignificância. Mas reconhece que por causa disso, um dia todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Mas ela percebe que esse louvor, indiretamente, é Deus que a fez como criatura que ela é. E eu acho interessante
que Deus, para o profeta Isaías, vocês podem, meu Brasil, consulte lá, Isaías 41, versículos 13 a 14. Isaías 41, versículos 13 a 14. Diz assim, Isaías: eu sou o Senhor teu Deus, que te seguro pela mão. É por isso que eu te digo, não tenhas medo de coisa alguma, não tenhas medo de ninguém. Sou eu que venho em teu auxílio. Portanto, nada de medo, meu vermenzinho, meu mísero inseto. Ele faz o Isaías tomar consciência que tudo que ele faz, a inteligência, a própria coragem dele vem de Deus. E quando ele titubeia, não quero que você tenha medo. Eu que te seguro pela mão. Mas conscientiza ele: meu vermenzinho, meu mísero inseto, sou eu, o Senhor teu Deus Todo-Poderoso, que venho em teu auxílio. Bonito, não? Assim, eu me considero, eu me identifico demais com essa palavrinha, viu? Meu vermenzinho, eu vou lá no sacrário e falo: eu sou Jesus, o teu vermenzinho, o teu mísero inseto. Porque eu vejo o que eu fui, né? Como eu posso me envaidecer se eu fizer uma coisa que agrada a vocês, uma missa que dá um pouquinho, ou eu faço uma música? Não. Quem sou eu? Quem sou eu? Jesus me usa. O único merecimento meu é a minha disponibilidade de deixar Ele agir através de mim e me empenhar em realizar isso que Jesus está realizando através de mim o melhor possível. Isto sim, o melhor possível, com toda a arte, com toda a alegria, com toda a inteligência que Ele me deu. Mas eu sei que é Jesus quem age através de mim. Isso vocês devem tomar consciência, viu? Como pai, como mãe, como profissional. Se você é um bom advogado, é porque Jesus te fez um bom advogado. Se você é um bom engenheiro, é porque Jesus te fez um bom engenheiro. Se você é um bom chefe, é porque Jesus te fez um bom chefe. E Ele chefia com você, Ele advoga com você, Ele atende um paciente através do médico, como médico. Diz lá sobre o médico lá, Eclesiástico: honra o médico porque foi o Altíssimo que o criou. Então Deus criou, não é ele se criou, não é? Então, irmãozinhos, precisamos ser muito humildezinhos, né? Então, essa profecia de Isaías, vocês podem se identificar e dizer: Senhor, eu sou um pobre vermenzinho e um mísero inseto. Veja lá, Isaías 41, 13 a 14. Meu Brasil, Isaías 41, 13 a 14. Deus disse para o profeta: meu vermenzinho, meu mísero inseto, sou eu, o Senhor teu Deus, que venho em teu auxílio e te seguro pela mão. Mas não tenha medo, porque eu estou com você. É por isso que eu não tenho medo de nada. Eu não tenho medo de nada, de ninguém. Se eu estou certo, não tenho medo. Se eu estiver errado, é melhor ficar quieto, né? Não é? E o outro momento que nos falava aí é justamente sobre um versículo que diz assim: o homem inteligente, no último versículo, o homem inteligente reflete na palavra do Senhor e com os seus ouvidos atentos deseja a sabedoria. Pode ler aí, só que aqui está mal traduzido. Diz assim: o homem inteligente reflete sobre as palavras dos sábios e com o ouvido atento deseja a sabedoria. O homem inteligente reflete sobre a palavra de Deus e com ouvidos atentos deseja essa sabedoria. Isso eu já estou cansado de dizer para vocês, mas acho que repetir é importante para vocês se apropriarem da ideia. Quem escuta a palavra de Deus com atenção encontra a felicidade. É um
versículo poderoso, né? Quem escuta a palavra de Deus com atenção encontra a felicidade. Olha, e eu perguntei, como eu disse para vocês, o que significa isso. E a senhora falou bem claro no meu coração: a sabedoria. A sabedoria. Quer dizer, quem escuta a palavra de Deus com atenção encontra a felicidade. Quer dizer, quem escuta a palavra de Deus com atenção encontra a felicidade. Pode conferir, Brasil. Provérbios 16, 20. Provérbios 16, 20. Quem escuta a palavra de Deus com atenção encontra a felicidade. Quer dizer, quem escuta a palavra de Deus com atenção encontra a sabedoria. Palavra da salvação. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, Jesus se revelou como aquele que serve e se doa no amor. Confia. Jesus falou isso quando ele lavou o pé dos discípulos, né? Ainda falou para os 12: vocês devem me imitar. Isso é humildade. Lavou os pés. Ele, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Aí está. Jesus se revelou como aquele que serve e se doa no amor. Confiantes, apresentemos a Ele nossas preces, dizendo: Jesus, manso e humilde, ensinai-nos o vosso amor. 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 Jesus, manso e humilde, ensinai-nos com o vosso amor. Jesus, manso e humilde, ensinai-nos o vosso amor. Senhor Jesus, que sois manso e humilde e tolerante, fazei a nossa oração semelhante ao vosso. Nosso coração semelhante ao vosso. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Eu quero dizer, irmãozinhos, que agora é a hora da coleta. Eu agradeço o carinho de vocês, quando vocês me ajudam um pouquinho para a minha comida, para os meus remédios, né? Não precisa muito, aquele pouquinho que me ajuda. Eu quero dizer para vocês aqui em Malaquias 3:10, o que está escrito aqui. Malaquias 3:10. Pagai integralmente os dízimos ao tesouro do templo,
para que haja alimento em minha casa. E vereis se não abro os reservatórios do céu e derramo sobre vós a minha bênção, muito além do necessário. Quer dizer, quando se ajuda o padre a comer, Jesus te paga 1000 vezes, 10.000 vezes, né? Não precisa exagerar, mas aquele pouquinho que se pode partilhar para comprar meus remédios, pagar meu seguro de saúde. Eu não preciso de mais, eu sou franciscano, não tenho nem carro eu tenho, o que eu tinha eu dei para minha irmã, aquele pouquinho para o meu sustento, né? Amém? Deus lhe pague. O nosso canto de ofertório é o número 63 do nosso livrinho. Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço meu pedido de não me esquecer de ti. Meu amor é como este pão que era trigo que alguém plantou, depois colheu e depois tornou-se salvação e deu mais vida e alimentou o povo meu. Eu te ofereço este pão, eu te ofereço meu amor, eu te ofereço este pão, eu te ofereço meu amor. Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço meu pedido de não me esquecer de ti. Eu queria falar uma coisinha com vocês, que às vezes vocês não têm consciência. A coleta faz parte da missa, meus irmãos. Isso aí faz parte do sacramento. O cristão católico não é dizimista. Isso aí é um erro. Precisa ver direitinho, avaliar isso diante de Deus. A coleta faz parte da missa. Vocês é que sabem. Pois Jesus fala bem claro: para que haja alimento em minha casa. E verás se não abro os reservatórios do céu e derramo sobre vós a minha bênção, muito além do necessário. Deus não é mentiroso. Deus não mente. O que Ele promete, Ele cumpre. Se você alimenta o padre, dá aquele pouquinho para a alimentação do padre, Ele te unge, te abençoa, porque Ele não tem outra maneira. Eu não tenho salário, agora não tenho nem paróquia. Eu vivo aí da minha aposentadoria e dessa coleta que vocês me dão aí. Vocês é que sabem. Deus lhe pague para aqueles que entendem. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. É nosso dever e nossa salvação dar-vos glória ao vosso sois o Deus vivo e verdadeiro, que existis antes de todo o tempo e permaneceis para sempre, habitando em luz inacessível, mas porque sois o Deus da bondade,
e fonte da vida, fizeste todas as coisas para cobrir de bênção as vossas criaturas e a muitos alegrar com a vossa luz. Eis, pois, diante de vós todos os anjos que vos servem e glorificam, sem cessar, contemplando a vossa glória. Com eles também nós, por nossa voz, tudo que criaste, celebramos o vosso nome, cantando, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, os céus e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Nós proclamamos a vossa grandeza, Pai Santo, a sabedoria e o amor com que fizestes todas as coisas. Criastes o homem e a mulher à vossa imagem e lhe confiastes todo o universo, para que, servindo a vós, seu Criador, dominasse toda a criatura. E quando, pois, pela desobediência perderam a vossa amizade, não os abandonastes ao poder da morte, mas a todos socorrestes com bondade, para que ao procurar-vos, vos pudessem encontrar. E ainda mais oferecestes muitas vezes alianças aos homens e às mulheres, e os instruístes pelos profetas na esperança da salvação. E de tal modo, Pai Santo, amastes o mundo, que, chegada à plenitude dos tempos, nos enviastes deste próprio Filho para ser o nosso Salvador. Verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, viveu em toda a condição humana, menos o pecado. Anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a liberdade, aos tristes a alegria. E para realizar o vosso plano de amor, entregou-se à morte, e ressuscitando dos mortos, venceu a morte e renovou a vida. E a fim de não mais vivermos para nós, mas para Ele que por nós morreu e ressuscitou, enviou de vós o Pai, o Espírito Santo, como primeiro dom aos vossos fiéis, para santificar todas as coisas, levando à plenitude a sua obra. Por isso nós vos pedimos que o mesmo Espírito Santo santifique este pão e este vinho, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, para celebrarmos este grande mistério que Ele nos deixou em sinal da eterna aliança. Quando, pois, chegou a hora em que por vós, ó Pai, Ele ia ser crucificado, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os todos até o fim. Agora eu gostaria que vocês olhassem para cá. É o grande momento, irmãozinhos, em que Jesus realiza o mistério, né? A presença dele no pão e no vinho. Veja que obra de amor, né? A única maneira de você estar em você, porque você comendo o alimento se transforma em você. Então Jesus inteligentemente inventou ser um pedacinho de pão, que é alimento, e você come, é digerido, os processos digestivos sugam o nutriente do pão, que é transformado agora pelo Espírito Santo, e leva o nutriente Jesus para as células ósseas e fabrica em você gotas do sangue de Jesus. Você já pensou bem, amadureceu bem isso? Que depois da comunhão, daí a alguns instantes, o sangue da segunda pessoa da Santíssima Trindade trafega as suas artérias para curar você. Observe na consagração do cálice, ele diz que é para o perdão dos pecados. A confissão cura, a Eucaristia cura, transforma você em Jesus. O pão não se transforma em você, que você come em casa? Transforma. O almoço, o jantar, se transforma em você. Morre o alimento, celebra também a morte, né? Porque o pãozinho morre e ressuscita em você. O alimento está ressuscitado em mim, que eu comi de manhã. Assim Jesus celebra a morte dele na comunhão. Ele morre em você, porque o pãozinho desaparece, e ressuscita em você pelo sangue que vai trafegar nas suas artérias, comunicando a você a graça de ser santo como Ele é santo. Então preste atenção, irmãozinhos, como Jesus vai falar pela minha voz, né? Ele usa a minha voz. Irmãozinhos,
Estando Jesus para ser entregue e abraçando livremente a sua paixão, ele tomou o pão em suas mãos, rendeu graças ao Pai, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Senhor Jesus, você está aqui. Pão da vida que para nós desceu do céu. Você me ensina a ser humilde na humildade deste pão. Ele veio com alegria para que todos tenham vida. Como é bom, Jesus, saber que você está aqui. Senhor Jesus, você está aqui. Pão da vida que para nós desceu do céu. Você me ensina a ser humilde na humildade deste pão. Você veio com alegria para que todos tenham vida. Como é bom, Jesus, saber que você está aqui. Este momento celebra a palavrinha que nós vemos. Quanto mais fores elevado, mais te deves humilhar. Olha aqui. O mais elevado se humilha se fazendo uma casquinha de pão. O Deus do universo, Criador dos céus e da terra, na humildade do pão. É uma mensagem para você e para mim. Irmãos, eu não ajoelho porque eu não posso. Alguém me caluniou nas redes sociais que eu não me ajoelho diante do Santíssimo. Irmãozinhos, isso é calúnia. Eu perdoo essa pessoa, mas é calúnia. Eu não posso. Minha perna está dura por causa dos efeitos colaterais dos remédios que eu tomo para curar o meu câncer. Eu perdoo você que me caluniou. Faça mais isso não. É muito duro caluniar uma pessoa, porque eu penso que eu não posso ajoelhar, meus irmãos. Imagine eu não ajoelhar diante de Jesus. Irmãozinhos, do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice com vinho em suas mãos. Novamente rendeu graças ao Pai e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Este é o cálice do sangue que Jesus na cruz derramou. Este é o mistério que Jesus inventou. Bebida do amor do Senhor, que quando amanhecer, o dia eterna, plena visão, ressurgiremos por crer que este vinho é o sangue do amor. Pode ficar de pé.
Irmãozinhos, Jesus está presente na humildade deste pãozinho. Jesus está presente na simplicidade e alegria deste vinho. Olha aqui dois sinais: humildade, simplicidade e alegria. Irmãozinho, Jesus no pão, Jesus no vinho, eis o mistério da nossa fé. Celebrando agora o Pai, a memória da nossa redenção, anunciamos a morte de Cristo e a sua descida entre os mortos. Proclamamos a sua ressurreição e ascensão à vossa direita, esperando a sua vinda gloriosa. Vos oferecemos o seu corpo e o seu sangue, sacrifício do vosso agrado e salvação do mundo inteiro. Olhai com bondade o sacrifício que destes à vossa igreja e concedei aos que vamos participar o mesmo pão do mesmo cálice, que reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, nos tornemos em Cristo um sacrifício vivo para louvor da vossa glória. Estou celebrando por todos vocês, pelos seus problemas, seus conflitos, também pelos irmãozinhos das redes sociais, também pelos meus parentes, né? Meus irmãozinhos, pelas pessoas que me pediram oração, pela minha irmãzinha Nancy, meus sobrinhos, a Tatiana, o Daniel e seus filhinhos, também por todos os doentinhos que pediram oração, e também pelos meus inimigos e pelos inimigos da igreja. Que Deus lhes dê a graça da conversão. Lembrai-vos, ó Pai, de todos pelos quais nos oferecemos esse sacrifício, o vosso servo, o Bispo Bergoglio, os meus arcebispos, os bispos do Brasil, os padres do Brasil, eu também, e todos os ministros e fiéis que em torno deste altar vos oferecem este sacrifício, e este povo que vos pertence, e todos aqueles que vos procuram de coração sincero. Vamos lembrar agora dos nossos irmãozinhos que já morreram, né? E a todos nós, e lembrai-vos também dos que morreram na paz do vosso Cristo, e todos os mortos dos quais só vós conhecestes a fé. E a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei, ó Pai de bondade, e com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, e com os apóstolos e todos os santos, possamos alcançar a herança eterna no vosso reino, onde com todas as criaturas, libertas da corrupção, do pecado e da morte, os glorificaremos por Cristo, Senhor nosso. Agora vou agradecer ao Pai, em nome de vocês, por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda honra e toda glória, agora e para sempre, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do maligno. Amém. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, e dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Irmãozinhos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Saudai-vos com alegria, sorrindo, sorrindo, sorrindo. Saudai-vos. De onde vem, de onde sai a paz do Senhor? Eu vou te contar. A paz do Senhor
Eu vou te contar de um amigo que tem a alegria de um amigo que tem felicidade de um amigo que tem a união. A paz vem daí, vem do seu coração. A paz vem daí, vem do seu coração. Vem do seu coração. Vem do seu coração. Que esta união do corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que vamos receber na nossa comunhão, se torne remédio e sustento para a vida eterna. Amém. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Senhor Jesus, que este vosso corpo e vosso sangue que eu vou receber não se torne causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade seja remédio e sustento para a minha vida. O Senhor me escolheu, Jesus, que já não seja eu vivendo, mas o Senhor vivendo em mim. Pensa com os meus pensamentos, Jesus, lembra com as minhas lembranças, recorda com a minha memória, discerne com o meu discernimento, entende com o meu entendimento, cria com a minha criatividade, imagina com a minha imaginação, olha com os meus olhos, escuta com os meus ouvidos, fala com as minhas palavras, canta com a minha voz, prega com a minha pregação, sente com os meus sentimentos, se expressa com os meus gestos. Ama com o meu coração, Jesus. Ama com o meu coração. Ama a igreja com o meu coração. Ama teus inimigos com o meu coração. Ama meus inimigos com o meu coração. Ama todas essas pessoas que estão assistindo essa Santa Missa, os irmãozinhos das igrejas, das redes sociais com o meu coração. E de modo especial ama meu anjo da guarda com o meu coração. Me ensina a escutar a voz do meu anjo. E ama, Jesus, a tua mãe Maria Santíssima com o meu coração, como o Senhor a amou e como o Senhor a ama. E dai-me a graça, Senhor, de ser em tudo, dependente da Santíssima Virgem Maria, como o Senhor foi dependente dela. Amém. Irmãozinhos, felizes nós que somos convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que o corpo e o sangue de Cristo me guarde para a vida eterna. E quando chegar a minha hora, me dê a graça de uma santa morte e uma morte muito feliz. Amém. Nosso canto de comunhão número 111. Doce é sentir em meu coração vai nascendo amor, doce é saber, não estou sozinho, sou uma parte de uma imensa vida que generosa
estrelas claras, nosso irmão sol, nossa irmã a lua, nossa mãe terra, com frutos, campos, flores, o fogo e o vento, o ar e a água pura, fonte de vida de tua criatura, imenso dom do teu amor sem fim, imenso dom do teu amor sem fim. Meus irmãozinhos, olhe um pouquinho para a presença de Jesus em você. Os processos digestivos estão digerindo esse pãozinho. Daqui a pouco o pãozinho morre, desaparece. E os processos digestivos levam a substância desse pãozinho, que é Jesus, para as células ósseas. E aí fabrica gotas do sangue de Jesus, que vão circular as tuas artérias daqui a pouco. Você já imaginou? A segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Deus Todo-Poderoso, Jesus, que curou os enfermos, doentes, aleijados, ressuscitou os mortos e morreu na cruz para te salvar. Vamos repetir a palavra de São Paulo, não? Já não sou eu que vivo, é Cristo Jesus que vive em mim. Já não sou eu que vivo, é Cristo Jesus que vive em mim. Já não sou eu que vivo, é Cristo Jesus que vive em mim. Você entendeu essa verdade? Que Jesus está presente em você? Você entendeu essa verdade? Que Jesus está vivo em você agora. Precisa ser santo, precisa ser santa. É esse o chamado da hora presente. Nossa Senhora está gritando em Medjugorje: sejam santos, igreja. A hora é difícil. As profecias estão se cumprindo. O momento é iminente. Acorda, povo. Sejam santos. Meu Brasil, sejam santos. Tomem consciência, irmãozinhos. Os tempos são maus. Pode vir a confusão na igreja de doutrina, esses absurdos sociais, essa política suja, porca, imunda, os pecados, né? O Brasil, o maior país abortista do mundo, meu Deus, clama a vingança de Deus o aborto, clama a vingança de Deus, porque é assassino de uma pessoa inocente. Brasil, maior país abortista do mundo. E agora reivindicando os direitos de que é certo ter relações homossexuais.
Quando LGBT sai do espaço atrasado, então o que eles estão pedindo é que a sociedade reconheça as relações deles. É isso que eles querem que reconheça. Isso não podemos reconhecer. Temos que amá-los. Jesus ama os homossexuais, mas não abençoa um ato sexual. Se um casal pode ajoelhar-se e orar antes do ato sexual, e deve, está lá escrito no livro de Tobias, capítulo 8, Tobias orava com a Sara antes do ato sexual. Está lá escrito, para os casais cristãos entenderem que também esse ato é santo. Tobias 8, casais, Tobias 8, veja lá, Sara e Tobias orando e agradecendo a Deus o encontro sexual, porque é santo. Um homossexual pode fazer isso, ajoelhar e agradecer aquele ato? Uma mulher lésbica e outra lésbica pode se ajoelhar e agradecer o ato sexual delas? Pois é isso que a sociedade quer provar. E o LGBT clama: temos o direito de fazer as relações amaldiçoadas por Deus. Deus ama e está chamando os homossexuais. Eu estou atendendo um lá com grande carinho, um moço bom, coitadinho. Eu sinto que ele está com boa vontade, compreendeu perfeitamente, estudamos juntos as raízes da sua tendência. E os psiquiatras, meu Deus, esses médicos, falam para eles assumirem. Onde já se viu um psiquiatra e um psicólogo mandar um homossexual assumir a homossexual? Totalmente contra Deus. Esses são os psiquiatras do Brasil. Deve ter psiquiatras bons, né? Mas a maioria manda os homossexuais assumirem que aquilo está certo. Onde está certo? Sem Deus. Médicos sem Deus. Psiquiatras sem Deus. Irmãozinho, Jesus cura. Se tiver algum homossexual me assistindo, eu amo você, viu, meu irmãozinho? Eu amo. Só não concordo com o seu ato homossexual. Deus não quer isso. Mandou fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Pode ler na Bíblia. Que era uma cidade da homossexualidade assumida. E veja lá na carta de São Judas, ele falou que todos os homossexuais que morreram em Sodoma e Gomorra foram para o inferno, porque Deus dá graça. Se você é homossexual assumido e está me escutando, você já não viu Deus chamando você no teu coração para você não fazer isso? Ou então Deus é burro. Vamos nos consagrar a Nossa Senhora, irmãozinhos. Número 131 do livrinho. Oh, minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente toda vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, guardai e defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Ó Maria, como coisa e propriedade vossa. Amém. Antes de tomarmos a bênção de Jesus, com Ele no nosso coração, vamos pedir aquilo que Ele mais deseja de nós no momento presente, né? Que tenhamos um coração de criança. Isso significa inocência, pureza, humildade, paciência, todas as virtudes da criança, né? Eu quero ter um coração
de criança. Eu quero ter um coração de criança. Eu quero ter um coração de criança para amar Jesus. Eu quero ter um coração de criança. Eu quero ter um coração de criança. Eu quero ter um coração de criança para amar Jesus. Essa oração que eu vou cantar agora, eu compus lá em Medjugorje. Pedi ao Senhor que me desse uma bênção para a missa. Ele me lembrou do Salmo 67, o Espírito Santo. E a música, compôs a música e a letra em mim, suplicando que Jesus cure. E depois canto o trechinho do Salmo que exorciza o mal. Levanta-te, Senhor Deus, com o teu poder e afugenta os inimigos da tua igreja. É o Salmo 67. Cante comigo. Eu canto, vocês respondem. Eu canto, vocês respondem. Eu canto, vocês cantam a mesma coisa. Jesus, 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 em teu nome manifesta o teu poder aqui, Jesus. em teu nome manifesta o teu poder aqui, Jesus. Cura Jesus, Cura Jesus, liberta Jesus, liberta Jesus. em teu nome manifesta o teu poder aqui, Jesus. Em teu nome manifesta o teu poder aqui, Jesus. Levanta-te, Senhor Deus, com teu poder Levanta-te, Senhor Deus, com teu poder e afugenta os inimigos da tua igreja. E afugenta os inimigos da tua igreja. Apavora, Senhor, os inimigos que te odeiam. Apavora, Senhor Deus, os inimigos que te odeiam. Que os espíritos do mal se humilhem na tua presença. Que os espíritos do mal se humilhem na tua presença. Como a fumaça que no ar se desvanece, Como a fumaça que no ar se desvanece. assim se dispersem todas as forças do mal. Assim se dispersem todas as forças do mal. Como a cera que ao calor do fogo derrete, Como a cera que ao calor do fogo derrete. diante do fogo do amor do Senhor, todo mal se derreta. Diante do fogo do amor do Senhor, todo mal se derreta. Jesus, 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 em teu nome manifesta o teu poder aqui, Jesus. em teu nome manifesta o teu poder aqui, Jesus. Cura Jesus, Cura Jesus, liberta Jesus, liberta Jesus. em teu nome manifesta o teu poder aqui, Jesus. Em teu nome manifesta o teu poder aqui, Jesus. Cura Jesus, liberta Jesus, amém. Cura Jesus, liberta Jesus, amém. Cura Jesus, liberta Jesus, amém. Redes sociais, cura Jesus, liberta Jesus, amém. Ave Maria, convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, cobri-nos com o vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Subjugue o Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipes da milícia celeste, precipitai no inferno a Satanás e outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Boa noite, Brasil, e pessoas das redes sociais de outros países também. Até domingo que vem. Muito obrigado pela assistência. E a todos vocês, boa noite. Vamos em paz. Jesus Maria nos acompanha, e nosso anjo da guarda também. E vou abençoar vocês com o óleo de Nossa Senhora ungido e exorcizado. Amém.